Bienvenidos a la primera sesión del Foro Regional México-Brasil de Adaptación al Cambio Climático, dedicado a las ciudades y adaptación. Nos honra contar con su presencia en este espacio de intercambio entre dos naciones hermanas, México y Brasil, que con las ciudades más grandes de América Latina enfrentan desafíos sociales y ambientales de gran complejidad frente al cambio climático. Aquí compartiremos experiencias, aprendizajes y visiones para construir un presente y un futuro más resiliente y sostenible. Desde el programa de investigación en cambio climático, extendemos nuestro más sincero agradecimiento a nuestras destacadas ponentes, la doctora María Fernanda Lemos, la maestra Fabiola Gres y la doctora Paola Maciel, quienes nos compartirán sus experiencias desde cada país. Agradecemos también a nuestra moderadora, la doctora Laila Estefan Fuentes, del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, quien nos guiará en esta sesión y con quien los dejamos a cargo. Gracias, muchas gracias a todas por acompañarnos y al público también, y esperamos tener un diálogo enriquecedor para todos. Gracias también al PINC por la invitación a moderar esta mesa. Es un gusto enorme para mí estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Y bueno, haciendo este préstamo en parte desde el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Y bueno, vamos a empezar justamente con este foro, este espacio de discusión, con la presentación de la doctora María Fernanda Lemos. Ella es profesora de diseño y planificación urbana en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Es doctora en planificación urbana, codirectora del Hub Latinoamericano de la Urban Climate Change Research Network, con sede en Río de Janeiro, y coautora de los informes 2 y 3 de la Red sobre los temas de las ciudades costeras e igualdad y justicia. Colaboró con el IPCC en el ciclo 6 como coordinadora del capítulo de América del Sur y Central en el grupo 2, que trata sobre adaptación, impactos y vulnerabilidad. Bienvenida, doctora María Fernanda. La escuchamos en esta primera parte y posteriormente tendremos a otros colegas que también nos presentarán sus investigaciones. Es un gusto compartir. Olá, queria começar agradecendo, obrigada pela apresentação, Laila, queria cumprimentar as minhas colegas de mesa, agradecer a todos os organizadores desse Fórum Regional México-Brasil para participar, e aos colegas da Universidade da UNAM. E eu peço desculpas por falar em português, eu infelizmente não falo espanhol, embora eu acho que, eu imagino que a maior parte de vocês entendam o português. Eu vou tentar falar devagar. Não é a minha maior qualidade falar devagar, mas eu vou tentar. E eu entendo o espanhol, infelizmente não falo, mas entendo, eu acho que todos aqui no Brasil até entendemos. Bom, então, assim, vou começar rapidamente me apresentando. Eu posso compartilhar a minha tela, né? Bom, então, assim, eu vou começar rapidamente me apresentando. Como a Laila já falou, eu sou professora da PUC do Rio de Janeiro, sou professora de urbanismo. Estou na PUC, eu já dou aula há mais tempo, mas eu estou na PUC do Rio de Janeiro desde 2004, tem agora 20 anos. Eu trabalho com o tema da adaptação climática desde o meu doutorado, em 2007, tenho me dedicado a esse tema. Eu sou colaboradora dessa rede, que é a UCCRN, que é uma rede que trabalha de forma muito similar ao IPCC, produzindo relatórios que dão base à tomada de decisão, mas voltada para municípios, porque o foco é só cidades dessa rede. E também colaboro com o IPCC, colaborei no relatório 6, no ciclo 6, coordenando o capítulo de América do Sul e Central. E com a UCCRN, eu agora co-dirijo o Hub Latino-Americano, né? Eu vou começar, deixa eu ver se aqui funciona. Só um minuto. E aí eu vou começar a minha fala de hoje dentro de um tema que eu considero que, para mim, é o tema central para a gente pensar em adaptação para a mudança climática, que é o tema da desigualdade. E na América Latina, a desigualdade socioeconômica, né, e todos os seus reflexos no território, que um pouco mais à frente
eu vou falar com mais detalhe. É, e isso significa várias desigualdades, né, territoriais, socioterritoriais diferentes, é muito grande, né, essa percentual é enorme na América Latina inteira, e a gente tem, e é um determinante das vulnerabilidades socioterritoriais que a gente tenta enfrentar, né, para aumentar a nossa resiliência. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem da cidade do Recife, é uma capital litorânea no Brasil, mas essa imagem é uma imagem que a gente encontra na América Latina inteira com muita frequência, essa cena, né, esse contraste, né, essa marginalização, essa segregação, ambientes de extrema precariedade, em contraste com regiões e com áreas da cidade que são extremamente urbanizadas e qualificadas, né, e ricas, e essa separação violenta, né, e essa segregação violenta dentro de um sistema urbano, porque a cidade é um sistema, né, ela causa uma série de impedimentos para que esse sistema seja resiliente. Né? Se a gente entender a cidade como um sistema, a gente precisa entender que todas as partes têm que funcionar. Qualquer parte desse sistema que esteja disfuncional coloca o sistema todo em perigo. Né? Então, eu começo as minhas apresentações sempre deixando bem claro que se tem uma coisa que a gente precisa enfrentar, se a gente quiser construir resiliência, né, no futuro desse contexto de mudança climática, é justamente enfrentar a redução da desigualdade. Eu vou desenvolver esse tema sobre vários aspectos daqui para frente. E tem além do reflexo dessa desigualdade no território, que vai gerar uma série de condicionantes, né, para a resiliência, e do entendimento de que a cidade tem essa complexidade sistêmica, né, é importante a gente entender que no ponto que a gente está de ameaças climáticas, né, no ponto em que a gente está de aquecimento global, a gente vai ter que tomar uma série de medidas que são reativas, né, que são medidas na emergência. A gente vai ter que tomar decisões e ter ações emergenciais, muitas vezes até para reconstruir, né, de impactos climáticos ou para construir proteções, né, e fazer pequenas adaptações na cidade. E isso feito às pressas, em geral, resulta numa situação onde a gente tem que escolher a quem que a gente vai privilegiar e quem que a gente não vai privilegiar. Então, a tendência é que essa condição de desigualdade ela aumente no próprio processo de enfrentamento da mudança climática. Porque uma adaptação que realmente transforma a base desse sistema e reduz desigualdade, né, que é o que está dando origem a um conjunto de vulnerabilidades, pensando nas cidades, né, nos sistemas urbanos, ela precisa de tempo, de longo prazo. Eu preciso articular um conjunto de ações, olhando para um futuro distante, ações que não são só estruturais, né, mas que também trabalham com as condições humanas, né, com capital humano, com ampliação de estratégias de governança, inclusão, participação das pessoas, informação, tem um conjunto de medidas, né, que não são estruturais e que eu vou ter e que elas demoram mais tempo para surtirem resultado. Então, nesse contexto de reagir, né, de ter que agir sem muito planejamento, a tendência é que a gente consiga aumentar a quantidade de adaptações que a gente chama na literatura de má adaptação, ou seja, são ações que visam adaptação, mas que, na verdade, têm um efeito colateral não planejado, evidentemente, que é adverso, né? Que joga contra, porque aumenta o problema na base dele, que está lá na desigualdade, na pobreza, etc. Então, esse é, talvez, para mim, o tema mais sério para a gente lidar nesse momento, né? Para começar logo colocando para vocês, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem.
e me preocupa muito que a gente naturalize, né, esse tipo que está na imagem aqui, de contraste, desigualdade, marginalização, exclusão, precariedade. A gente naturaliza muito isso. E, para mim, uma sociedade que naturaliza esse tipo de coisa não tem como ser resiliente. O nosso sistema de valores não permite construir resiliência. Isso é muito preocupante, né? No tempo que a gente precisa fazer isso. E aí, claro, porque é importante a gente ter em mente que o que causa o desastre nunca é o evento climático em si. O que causa o desastre é sempre a condição de vulnerabilidade do sistema. Você vê que as palavras-chave estão sempre aí, né? Vulnerabilidade, sistema. é, e, e o problema é que se a gente vai fazendo as coisas sem planejar e sem fazer um estudo preditivo dos resultados de médio e longo prazo daquela ação sobre esse sistema pouco resiliente, muito desigual, o que acontece é que a gente vai transferindo vulnerabilidade de um lugar para outro, né? Ou aumentando a vulnerabilidade na medida em que aumenta a desigualdade, a concentração de renda e a pobreza. Aqui eu tenho duas figuras, por exemplo, que evidenciam isso, né? Algumas imagens. A primeira que está à direita é um caso do que aconteceu aqui perto da cidade onde eu vivo, no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, que é a capital vizinha. Faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Foi um caso muito emblemático, porque foi uma chuva nessa região, dessa favela que vocês estão vendo à direita na imagem. Ela é uma favela que estava construída em cima de uma área de lixão, e era conhecido de todos a vulnerabilidade desse lugar, e nunca foi feito nada até que choveu, eu não me lembro mais o número de pessoas, mas foram 58, foram muitas pessoas morrendo numa comunidade pequena. Essas imagens que estão à esquerda têm em cima uma situação, sim, de uma favela alagada, e embaixo a situação de um conjunto habitacional que foi construído dentro de um programa recente brasileiro de acesso à moradia, e que também alagou. Quer dizer, essa ideia de que se a gente não consegue eliminar os fatores que geram vulnerabilidade como um todo, sejam eles físicos, estruturais, sejam eles humanos, sociais, a gente transfere a vulnerabilidade. Não adianta só transferir as pessoas de um lugar que está exposto para um novo lugar, ou de um lugar que tem determinadas condições de precariedade para outro que não tem essas mesmas precariedades, mas que vão ter outras, né? Então, só atenção para essa tendência a minimizar, né, a possibilidade de que as vulnerabilidades sejam transferidas junto com as pessoas de um lugar para outro. Isso é muito sério. E aí eu vou mostrar aqui a imagem de um caso recente. Eu não sei se vocês aí no México ouviram, acho que isso de alguma forma saiu no mundo inteiro. O estado, a gente tem um estado no sul do Brasil, que chama Rio Grande do Sul, e que o estado inteiro sofreu há 2 meses atrás, né? Isso foi em julho, né? Então nossa, a gente está em novembro, então tem 4 meses, com 3 chuvas consecutivas muito intensas, né? Isso realmente foram recordes de chuva. Os 3 foram recordes um do outro, então foi impressionante a quantidade de água que caiu. Claro que isso não é um fenômeno normal, mas esse caso é interessante para a gente discutir um pouco essa questão da adaptação e como é que a gente lida com isso. Por um outro aspecto que também é muito preocupante. A gente até hoje a gente está começando a ficar um pouco menos impactado com a gente que está fora, né, do Rio Grande do Sul. Eu estou no Rio de Janeiro, é outro estado. A gente está um pouco menos impactado agora com isso, cada vez menos. Está saindo da mídia, né, das notícias, embora tenha sido um maior desastre que a gente já viveu no Brasil. Está saindo do nosso radar, enquanto as pessoas que estão lá ainda estão sofrendo, algumas agora, só 4 meses depois, o aeroporto foi reaberto, as pessoas ainda tem gente com falta d'água em casa, ainda tem uma parte significativa do estado, que são várias cidades nesse estado, ainda sofrendo com isso. E tem um segundo problema: os impactos de médio e longo prazo ainda estão surgindo, né? Doenças, por exemplo, leptospirose e outras, que surgem depois de um intervalo de tempo do evento de alagamento ter acontecido. Então, as pessoas ainda vão sofrer algumas consequências, isso vai se desenvolver e desenrolar por muito tempo,
O Estado está começando a reconstruir, né? Mas está reconstruindo, ou seja, está reagindo, né? Não está se antecipando, embora o que seja interessante nesse caso é que a cidade de Porto Alegre, que é a capital, que é essa imagem que vocês estão vendo, ela teve uma chuva similar, um desastre similar em 1941, ou seja, a gente já tem aí 80 anos atrás, né? E nesse evento, depois desse evento, eu infelizmente não trouxe as fotos do evento anterior, mas a cidade construiu um sistema de proteção, um muro com diques, né, com comportas para proteger a água, porque é um rio que invade a cidade. Então, construir um sistema de proteção, mas tem um efeito interessante que a gente tem que se preocupar também, e isso precisa de muito investimento, inclusive em campanhas publicitárias que informem a população e que mantenham a nossa memória viva e que mantenham a gente em processo constante de adaptação e planejamento e preocupação com a nossa segurança, mas, enfim, o interessante desse caso é que, depois de 80 anos, as pessoas que estavam lá naquele evento já esqueceram o que aconteceu, né? Hoje em dia são senhores e senhoras que já não têm mais a memória, eram crianças, então não viveram isso com a mesma intensidade que as pessoas certamente foram mais impactadas que já não estão mais aqui para contar a história. E foi construída uma proteção. Então, claro que a cidade, de certa forma, entendeu que aquele lugar estava seguro, e isso aumentou muito a exposição, porque aumentou a quantidade de gente vivendo lá, a quantidade de estruturas construídas, né? Tudo que configura a exposição daquele lugar. Isso tem nome na literatura, chama efeito Dick. Quando você constrói uma proteção e depois de muitos anos você vai esquecendo o impacto daquele desastre e ao mesmo tempo vai se sentir seguro porque foi feito alguma coisa, você começa a ampliar a sua exposição. Quando acontece outro evento, como foi o caso, e a estrutura de proteção não foi mantida adequadamente, exatamente porque já não parecia mais tão importante, talvez tivesse sido exagerada, nunca mais choveu da mesma forma. Então, teve várias coisas aconteceram. Uma a estrutura não foi mantida adequadamente, por várias razões, tá? Tem essas, mas tem também razões, obviamente, políticas, econômicas, etc. E ela falhou na hora do desastre. E aí a exposição, ou seja, a quantidade de gente, de coisas construídas nessa área estava muito maior. Então, o desastre dessa vez, é claro que choveu mais do que da primeira, mas o desastre dessa vez foi muito maior. O que poderia ter sido evitado em grande parte, não totalmente, de novo, a chuva foi muito intensa, mas em grande parte, se a estrutura de proteção tivesse funcionado e se as pessoas não tivessem esquecido o quanto precisavam se proteger de uma situação ou se preparar para uma situação como essa. Então, esse é um tema interessante para a gente pensar quando a gente quer construir resiliência, né? Efetivamente, né? Bom, isso me lembra, né, que a gente precisa sempre estar muito atento para esses aspectos todos humanos, né, da vulnerabilidade e do entendimento do risco, né, na adoção de soluções, mas também de estratégias para fazer com que as pessoas não só entendam os riscos a que elas ainda estão submetidas, como que elas saibam como lidar numa hora de desastre. Todos os aspectos humanos são importantes. E aí eu vou passar rapidamente aqui pelo conceito de risco, porque eu acho que talvez seja o conceito mais importante para a gente entender aqui nessa história. Entendo que resiliência, por exemplo, eu imagino que vocês saibam o conceito de resiliência, todos aqui que estão assistindo devem saber, mas eu posso falar rapidamente. Eu faço uma definição muito breve do que é resiliência. Para mim, resiliência é uma espécie de resistência com flexibilidade, né? Essa é uma definição minha, e que vem ali da física, né? Quando você pega um material, uma borracha que você vai apagar, né? Uma coisa escrita, e se você pressionar a borracha, se fizer uma pressão sobre a borracha na hora de apagar, ela vai sofrer ali uma mossazinha, né? A pressão do dedo na borracha vai amassar ela um pouco. Mas ela nunca vai perder a funcionalidade, ela vai continuar apagando. E quando tirar a pressão, ela volta a um estado de equilíbrio. Pode não ser o mesmo, pode ter uma fissura a mais, uma fissura a menos, mas ela nunca perdeu a funcionalidade. Então, a resiliência é uma resistência que tem certa flexibilidade. E, claro, para a gente ser resiliente frente a um evento de mudança climática, tem outras questões que devem ser consideradas, como, por exemplo, a gente sempre que se recupera, a resiliência é aquele tempo de recuperação, né, do nosso estado de equilíbrio.
sempre que a gente se recupera, essa curva de recuperação, ela precisa jogar a gente, para a gente se tornar resiliente, para um patamar de segurança maior, né? Então, se a gente volta para o mesmo estado de equilíbrio, isso não faz sentido. O interessante é eu sempre aumentar, né? Diminuir essa curva de impacto, né? E subir o nível para estar num patamar ainda mais alto quando vier um próximo evento, eu tenho condição de me recuperar e assim por diante. Então, se tornar resiliente também faz parte de se tornar resiliente, conseguir aprender, né? E melhorar com os impactos que a gente sofre. Bom, dito o que é resiliência, vamos aqui para o conceito de risco. Porque para ser resiliente, a gente precisa, essencialmente, atuar sobre o risco para diminuir o risco, né? Na prática, a gente vai atuar basicamente sobre as ameaças em termos de mitigação da emissão de gases de efeito estufa e vai atuar sobre a vulnerabilidade, a exposição e as respostas com processos de adaptação. Mas vamos entender aqui, então, assim, por isso que é importante entender o risco, né? E o risco é muito complexo, é difícil de entender. O risco ele é composto, então, pelas ameaças, pela vulnerabilidade, pela exposição e pelas respostas. Isso aqui já é uma flor de risco, né? Um quadro conceitual de risco novo, né? Todo mundo aqui deve ter cansado de ver a flor de risco com 3 pétalas, né? Que tem a ameaça, vulnerabilidade e exposição. E a gente, o IPCC não gera nada, tá? Ele se baseia na literatura, o que os cientistas estão falando no mundo, né? E a gente avalia esse conhecimento para poder dar uma base de tomada de decisão para os governos na COP, certo? Então, assim, isso aqui não é a criação do IPCC, é o que a ciência recentemente tem entendido que é o mais adequado, né? O mais próximo do entendimento dos fatos. Então, essa pétala de risco, ela tem agora uma quarta pétala, essa flor de risco tem uma quarta pétala, que é a pétala da resposta. Então, vamos lá. A ameaça é a ameaça climática, né? Vai chover, vai secar, etc. Que essa é a original, né? Chuva, seca, vento, os eventos climáticos, né? E a gente pode incluir a elevação do nível do mar, que embora seja indireta, mas ela conta nesses riscos básicos, né? A vulnerabilidade, a exposição, que é mais simples, porque a exposição é o conjunto de pessoas e bens que está exposto a uma determinada ameaça, num determinado lugar. Então, é uma condição relativa, né? Pessoas e bens, construções, principalmente infraestruturas críticas, que podem desencadear um impacto, né, muito maior, por exemplo, uma produção, numa indústria que produz energia, né, uma planta de energia. Se ela é impactada por um evento climático, ela faz com que o efeito daquele evento climático se espalhe por uma região muito maior do que a sua própria existência. Então, infraestruturas críticas de transporte, por exemplo, que podem deixar áreas isoladas, etc. Então, infraestruturas, pessoas em relação a uma ameaça. E a vulnerabilidade é a condição daquela estrutura, ou daquelas estruturas e pessoas, daquele ambiente construído, né? E daquelas pessoas, daquele ambiente humano, em relação à ameaça. Então, o risco vai ser a probabilidade que o evento aconteça e em relação ao que eu posso perder com ele, que é definido pela exposição e a vulnerabilidade daquilo que está exposto, certo? E a vulnerabilidade, ela tem 2 componentes principais. Tem a capacidade adaptativa, que é tudo que condições humanas e institucionais de usar os recursos para se adaptar, e a sensibilidade, que é tudo que tem a ver com o componente físico-estrutural, né? O tamanho do cano de drenagem, a condição de segurança da edificação, né? Ou da indústria, então tem a ver com as coisas físico-estruturais. E as respostas entram nesse jogo. Bom, importante, a vulnerabilidade ela é sempre específica do lugar, claro, né? Ela é daquelas pessoas, daquele grupo, daquela comunidade, daquele governo ou daquele lugar, né? Com as suas condições físico construídas ou naturais. Então, beleza. É sempre local específico, o que quer dizer que a adaptação vai ter que ser sempre local específico. A gente não pode importar, né, soluções de adaptação de outros lugares, embora a gente possa aprender com os outros. E aí entrou nessa história todas as respostas, porque ao longo do processo, como é o caso do Rio Grande do Sul que eu mostrei, a gente vai dando respostas, né? Quer dizer,
O risco mudou na hora que eu construí a proteção que não funcionou. Então, eu preciso entender o que eu vou fazendo ao longo do tempo que vai influenciar o meu risco futuro, porque vai influenciar a exposição futura se eu remover pessoas de um lugar para outro, se eu realoquei. Vai mudar a vulnerabilidade se eu construir um cano a mais de drenagem ou se eu construir um dique. São respostas que eu vou dando e que vão interferindo nessas outras componentes de vulnerabilidade e exposição. E essas respostas, dependendo do seu potencial de serem ou não eficientes, como é o caso dos muros lá, e das comportas e das bombas que compunham esse sistema de proteção em Porto Alegre, funcionarem ou não, isso pode aumentar ou pode diminuir o risco. Certo? Então, se eu construo uma estrutura de proteção, aumento a exposição porque fiquei confiante, e aí o negócio não funciona, na verdade, eu aumentei o risco, em vez de diminuir. Certo? Porque eu aumentei a exposição em função da ação que eu tive. E ela não funcionou. Então, na hora que precisava. Então, vocês percebem como que as respostas interferem? Isso também é outra coisa muito importante de entender, né? E aí, assim, na minha opinião, o que é mais difícil de atuar nessa pétala de risco são os aspectos humanos, e é para eles que a gente normalmente não dá atenção, porque a maioria das nossas respostas são, em geral, físicas, e que é o componente mais difícil de lidar, porque uma coisa é eu medir quanto que um dique vai ou não funcionar, o tamanho dele, a estrutura, como é que ele vai se comportar. Mas como é que eu vou avaliar o que vai acontecer, por exemplo, com a população que eu tirei de um lugar vulnerável e botei em outro lugar? Os aspectos humanos, as relações sociais, as relações de poder, os conflitos que já existem, o acesso, por exemplo, a transporte para chegar no trabalho. Eu peguei umas pessoas que estavam aqui, que eventualmente já tinham a sua vida toda organizada para trabalhar perto de casa, e aí eu coloco essas pessoas em outro lugar, num lugar onde elas não têm mais acesso àquele trabalho que elas tinham antes, elas vão perder os seus trabalhos, eventualmente. Então, assim, tem um monte de coisas que podem acontecer quando eu mexo nas pessoas, e eu preciso mexer nelas para construir resiliência. Então, o aspecto humano certamente é o mais difícil, não só de mexer, até porque eu preciso de mais tempo, né? Se eu preciso que a pessoa, que a população seja mais inserida nos processos de decisão sobre o seu futuro da cidade, eu preciso de tempo para preparar elas para um processo participativo, por exemplo. Então, assim, não é trivial mexer em pessoas, e precisa de tempo. E aí, a gente tem que entender, então, para completar essa ideia aqui, que a adaptação, que é isso que a gente faz para reduzir o risco e aumentar a resiliência, a adaptação ela tem limites. E ela vai gerar riscos residuais, né? E se a nossa ação de adaptação gerar muitos riscos residuais, a gente tem um problema muito maior, né? Isso aqui exibe bem essa ideia do limite de adaptação dos riscos residuais. Eu tenho lá um conjunto de ameaças, né? A primeira coisa que eu faço, dentro daquela flor que eu mostrei para vocês, é justamente mitigar, né? Eu vou tentar reduzir a minha emissão de gases de efeito estufa para ver se eu afeto aquela parte lá das hazards, né? Das ameaças. Aí eu diminuí um pouco aqui o meu risco. Aí eu vou, do que sobrou de risco, eu vou adaptar. Eu vou tentar me proteger, vou prever eventos futuros, vou tentar fazer o meu sistema o mais resiliente possível. Só que a adaptação ela tem determinados limites. Os determinados limites podem ser limites físicos, porque eu não consigo eliminar completamente os riscos físicos estruturais de uma ocupação numa área de encosta, por exemplo, em frente a um tipo de solo que não é resistente à água, o que for. Ou podem ser limites humanos também, né? Ou institucionais, ou financeiros, ou de diversos tipos. Então, eu encontro limites na minha adaptação. Podem ser limites duros ou podem ser limites soft, né? E aí vai sobrar um risco. Eu vou fazer o máximo que eu puder e ainda vai sobrar um risco. Isso é que a gente chama de risco residual. Aí acontece um evento climático. Em cima desse risco residual, eu tenho também, faz parte do meu processo de me tornar um pouco mais resiliente, pensar em como que eu lido com perdas e danos. E perdas e danos talvez sejam um dos temas hoje em dia mais
em voga. A gente não pode, porque a gente agora vai começar a discutir muito seriamente, o IPCC, por exemplo, deve começar a discutir muito seriamente no próximo relatório como é que a gente lida com perdas e danos, que é o que vai acontecer em cima do risco residual. Só que a gente não pode, porque de alguma forma se protegeu com estratégias de financiamento, de recuperação, de estruturas perdidas, o que quer que seja. A gente não pode, com isso, deixar de discutir, porque a gente está muito longe de conseguir um efeito adequado em adaptar, com que a gente consegue. A gente está muito longe de chegar no limite da adaptação. A gente nem começou a adaptar no planeta inteiro. Então, a gente está muito longe de chegar realmente no limite da adaptação, que é onde eu realmente encontraria um risco residual. Então, tem uma preocupação aqui nessa discussão, a gente precisa discutir perdas e danos, mas a gente não pode deixar de continuar investindo em adaptação, que é o principal dessa história, o que realmente faz mais diferença. Aqui, eu acho até que esse gráfico eu estou importando de um documento que já importou de outro, tá? De um artigo científico. É um documento da UNEP, mas que usa esse gráfico de um outro artigo. Mas, enfim, aqui dá-se a impressão, né, você tem a impressão de que a mitigação está fazendo a maior parte do trabalho. E aí vem uma outra questão importante, a gente não está fazendo também o trabalho em termos de mitigação. Né? O que foi acordado em Paris, né, o Acordo de Paris, para ficar em 1,5 graus, e o que cada país tinha que fazer em termos de mitigação, a gente não chegou nem perto. Então, assim, está desproporcional. A mitigação está fazendo isso aqui, a adaptação não está fazendo nada ainda, mas tem potencial para fazer isso aqui. Então, assim, a gente está completamente fora do que deveria, né? Isso é importante saber. Essa imagem, por exemplo, é isso, né? Se a gente não conseguir alcançar o limite da adaptação, é claro que aqui é uma situação muito fora do limite da adaptação, né? Não tinha nada de adaptação, tinha uma população extremamente vulnerável. Mas, assim, as perdas, vocês colocam na posição das pessoas que estão sofrendo esse tipo. É claro que eu coloquei aqui uma imagem bastante dramática. Naquele caso de Porto Alegre, as pessoas que vivendo em situações de classe média, média alta, ficaram sem água, sem transporte, ilhados dentro dos seus prédios por muito tempo. Claro que isso atinge pobres e ricos. Só que a proporção, né, de perda, porque se você é classe média ou rico, você consegue se recuperar. Tem dinheiro, inclusive, para isso. Se você está numa situação de precariedade absoluta e pobreza, você não tem para onde correr. Você depende completamente do seguro, né, entre aspas, que o Estado vai poder prover para a sua recuperação. Isso aqui essa imagem é uma reportagem que vinha junto com essa estimativa de 120 bilhões de dólares na primeira metade de 2024, em termos de danos, né, de prejuízo só esse ano. Isso é uma discussão que a gente precisa fazer. E aí eu venho para o que eu considero também é outro conceito muito importante, eu acho que eu já falei um pouco sobre ele, eu vou só fechar aqui a ideia, da adaptação transformativa. Né? A adaptação transformativa, porque existem várias formas de adaptação. Se vocês olharem aqui a imagem à direita, tem a adaptação incremental. A adaptação incremental é aquela que atua sobre um risco específico, uma vulnerabilidade, desculpa, um risco não, mas uma vulnerabilidade específica ou um impacto específico, alguma coisa que aconteceu, eu estou reagindo. Isso é incremental, né? Estou fazendo ali pontualmente. Tem a adaptação que é autônoma, que ela está fora de um plano macro, ela está agindo de forma autônoma, também tem um certo isolamento. Adaptações incrementais, em geral, são as que geram, que eu falei, que é a má adaptação, ou seja, tem um efeito colateral não planejado que normalmente amplia injustiças, desigualdade, etc. E a adaptação autônoma é aquela que, em geral, está fora de uma estrutura de planejamento, então ela pode ser concorrente com uma outra coisa que fizeram no outro canto. Não vai dar tempo agora, mas dá para dar vários limites sobre, né, nesse tema. É muito comum que eu vá colocando ações, né, no meu território, sem articular e planejar como é que elas vão ser complementares, e aí elas acabam concorrendo uma com a outra para um resultado pior no final. Né? E, eventualmente, até eliminando a possibilidade de ambas darem certo. Nada disso a gente quer. O que a gente quer é uma adaptação que seja transformativa, ou seja, que atue na base do problema, que eu estou afirmando que para a nossa realidade latino-americana é a desigualdade e as muitas desigualdades que se refletem no território, né? Para que as vulnerabilidades não se reproduzam, para que elas não continuem a serem criadas, né?
para que a pobreza e a precariedade habitacional, do trabalho, de vida na cidade, não seja replicada, porque eu tenho a desigualdade gerando ela, e a desigualdade que é reflexo de um modelo, né, de desenvolvimento econômico, um modelo de desenvolvimento que é muito pouco resiliente, que é injusto, que concentra riqueza, né, e tudo que a gente sabe que gera esse tipo de resultado, com acúmulo de riqueza e extrema pobreza. E outra coisa importante a gente entender que essa adaptação que é transformativa, já que eu tenho que mexer nessa origem do problema, que é a desigualdade, né, e as desigualdades e as injustiças, etc., ela é uma adaptação que tem que ser processo. Ela é de longo prazo e ela tem que ser processo, articulando ações, tendo uma perspectiva com um norte a longo prazo, mas articulando ações que são de curto, médio prazo também dentro desse plano, sendo capaz de mover, né, caminhos de adaptação, como eu vou mostrar aqui mais adiante, sendo capaz de refazer rotas quando a coisa der errado, porque muitas coisas acontecem ao longo do processo, sendo capaz de fazer medidas preditivas do resultado de cada ação e avaliar ao longo do processo se elas estão dando certo ou não, refazendo planos o tempo inteiro em processos participativos. Então, assim, é processo. A palavra processo aqui é muito importante, ele tem que ser contínuo e tem que ser inclusivo. Ou seja, se a gente quiser ser resiliente, a gente não pode nunca mais parar de planejar a adaptação. É o tempo inteiro. E porque, assim, eu preciso... desculpa, Laila, eu preciso terminar, né? Deve ser meu tempo que está acabando, é isso? Así es, sí. Tenemos el Tá. tiempo ya cortito, pero podemos seguir conversando ahorita en el espacio de preguntas y respuestas. Claro que sí. Prefere que eu pare, então, de falar? Perfecto, sí. Muchísimas gracias y ahorita seguimos conversando. Tá bem. Muchas gracias. Eh, Nada. Mas só que ficou sem pé nem cabeça, porque eu não concluí, mas tudo bem. no, pero seguro tendremos tiempo para seguir discutiendo en el espacio de preguntas y respuestas. No se preocupe, que eso Tá bom. seguro va a haber como muchísimo para estar conversando. Deixa eu... Em, Y bueno, vamos a continuar con esta segunda parte y la segunda presentación justamente de este foro con nuestras colegas aquí en México, con un trabajo que se llama Zonas Potenciales de Recarga Hídrica en el centro de México y redes de actores para la implementación de medidas de adaptación al cambio climático. Y bueno, este trabajo va a ser presentado por la maestra Fabiola Gres Carrasco. Ella es maestra en geografía por la UNAM. Ha colaborado con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático como jefa de departamento. Y también en la parte de análisis de recurso hídrico ante la variabilidad climática. Participó en la elaboración del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático y recientemente en la edición cartográfica del Atlas del Socioecosistema Río Grande de Comitán Lagos Montebello, Chiapas. Y en los últimos años, parte de su investigación se ha centrado en la evaluación de la vulnerabilidad hídrica en el contexto de cambio climático en las ciudades. Y este trabajo también será presentado por la doctora Paola Maciel García Meneses. Ella es bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM y cuenta con un doctorado en ciencias en la Universidad de Plymouth en Reino Unido. Su trabajo se ha centrado principalmente en el estudio de procesos socioecológicos a diferentes escalas temporales y espaciales, desde el estudio de los procesos como la polinización hasta procesos de cambio global, principalmente en sistemas latinoamericanos. Y actualmente es investigadora del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la UNAM, donde continúa trabajando en proyectos en las áreas de vulnerabilidad, adaptación y resiliencia a cambios globales, monitoreo y evaluación de sistemas socioecológicos. Bienvenidas, es un gusto tenerlas aquí también y las escuchamos con mucha emoción. Muchas gracias por la presentación, Laila, y muchas gracias a los que están hoy presentes y a los organizadores del Foro Regional México-Brasil. Muchas gracias a la doctora María Fernanda por su interesante exposición. Y a continuación vamos a dar voz a parte de una serie de reflexiones que se han gestado pues en torno... Creo que dejamos de escuchar. Oh, ¿sí? Tengo mi micrófono.
Ah, ya Ay, está. Sí, ya está. ay, muchísimas gracias. Una disculpa. Bueno, pues la doctora Paola y yo somos parte de un grupo de trabajo dentro de la UNAM que ha participado pues en el contexto de varios proyectos que han reflexionado respecto a la problemática del agua en diferentes regiones del país. En este trabajo que les vamos a presentar es justamente parte de algunos de los resultados que se han dado pues de manera conjunta, ¿no? En este proyecto a cargo pues de la doctora Paola García y la doctora Marisa Massari y con otros colegas en donde hemos reflexionado sobre el tema hídrico y hemos recuperado justo trabajos previos que también han reconocido la importancia del tema. Bueno, le pusimos así, pero justo como parte de esta reflexión que gira en torno pues a la adaptación al cambio climático, de la problemática actual en el centro del país, pues tenemos que es donde se encuentra un incremento de población importante y donde se ve que las proyecciones pues ya nos indican pues que este crecimiento seguirá a lo largo de los años, ¿no? O sea, que se prevé que, que, que por lo menos en 2 décadas más el 60% de la población se siga concentrando en las ciudades y pues eso se suma a justamente lo que nos mencionaba la doctora María Fernanda, que este incremento y también el contexto de adaptación al cambio climático pues tiene un resultado importante justamente en la desigualdad al acceso de los recursos en general, pero específicamente del agua, pues lo vemos reflejado en calidad y cantidad en la distribución, tanto en los centros urbanos como hacia las periferias, ¿no? Entonces, ahí vemos dentro de los diagnósticos, dentro de la caracterización actual, que que tenemos justamente alta competencia entre distintos usos y usuarios del agua, ¿no? Entre estos diferentes aprovechamientos que se dan dentro de las ciudades. También actualmente vemos un reflejo importante, ¿no? de estos cambios dentro de la precipitación en el centro de México respecto a las fuentes de abasto de las que depende la Ciudad de México, el centro de México, ya que no es autosuficiente hídricamente, ¿no? O sea, sabemos que hay una dependencia importante al sistema Lerma-Cutzamala que justamente también se suma a la alta presión que existe en los mantos acuíferos, ¿no? En el agua subterránea. Y justamente dentro de los resultados de los efectos del cambio climático vemos tendencias de aumento de temperatura con periodos más prolongados de sequía y precipitaciones más intensas en periodos más cortos, ¿no? Que es justamente lo que se asocia al riesgo y que también nos presentaba la doctora María Fernanda en el caso de Brasil y que sucede también en México. Vemos también que en términos generales, a nivel nacional, vemos que justamente también esto que decíamos del incremento de los centros urbanos, vemos que también hay proyecciones de que las ciudades medias también están incrementando, ¿no? Entonces, esos cambios de uso de suelo que se están generando a raíz, pues, del incremento urbano, el incremento de la actividad agrícola, pues hacen que se pierdan áreas de infiltración potencial, ¿no? Entonces, se prevé que por lo menos 31 ciudades, ¿no? sigan creciendo en los próximos años. Este mapa que vemos es un mapa de las ciudades medias para 2020, que es justamente donde se sigue este patrón de incremento de ciudades. Y eso pues se suma también a las tendencias que ya veíamos de la ocurrencia de sequías, ¿no? Que ya no solo son al norte del país, en el altiplano central, sino que por lo menos pues la mitad del país ya ha vivido alguna sequía o un par de sequías cada vez más, sequías más prolongadas y más fuertes, ¿no? Entonces, eso también es un aspecto importante en cuanto a procesos asociados en precipitación y en justamente procesos relacionados a la infiltración y recarga de acuíferos.
Un ejercicio previo que se realizó en el contexto de justamente un proyecto de herramientas para política en esta área que le llamamos megalópolis, pues fue evaluar un índice de vulnerabilidad hídrica en donde justamente se detectó esta hipótesis que ya teníamos, ¿no? O sea, que hay una vulnerabilidad diferencial que se está incrementando con el cambio climático y que estos patrones de distribución van del centro a la periferia, ¿no? Entonces, aquí los mapas que muestran, pues son los centros urbanos que conforman esta megalópolis y justo vemos en los colores rojos, pues los colores, digamos, los valores más drásticos en la demanda de agua relacionados pues en los siguientes mapas, que son los siguientes criterios que consideramos evaluar en el análisis, que son las condiciones climáticas que tienen patrones distintos de forma regional y que, bueno, también se relacionan con la capacidad de almacenamiento y el acceso a la infraestructura, ¿no? Digamos que los colores verdes son los que muestran, digamos, condiciones más favorables que se encuentran en los centros de las ciudades hacia las periferias. Entonces, cuando hablamos de zonas potenciales para la recarga hídrica, es importante pensar el recurso hídrico no como un proceso puntual, sino como un proceso regional que requiere tener en mente la distribución y los procesos naturales que tienen que ver con el agua, ¿no? Entonces, en este sentido, pues vemos que a nivel del agua superficial, pues hay una serie de cuencas que abastecen justamente estos centros urbanos y por lo menos identificamos 6 cuencas, ¿no? Que se encuentran en el mapita que se encuentra aquí, superior, y también para la recarga de los mantos acuíferos, pues encontramos por lo menos 43 acuíferos que se distribuyen bueno, pues en el contexto de estos centros urbanos, ¿no? Que tendríamos que estar viendo la situación actual, pues si mantienen estas capacidades de recarga y cuáles serían las principales amenazas, ¿no? Dentro de esta área urbana es importante hablar de esto como un proceso megalopolitano, porque justamente no es que exista, sino que también se está extendiendo y está demandando recursos a la vez, y entonces es un proceso altamente complejo, porque tiene que ver con dinámicas muy puntuales, ¿no? Regionales también, que tienen que ver con esta dinámica de cuenca, de acuífero y de crecimiento urbano, pero que lleva consigo sus complejidades, dado que estos centros urbanos pues están teniendo fuertes, digamos, importación de agua de otras cuencas, ¿no? Como aquí el sistema Lerma-Cutzamala, de donde traemos por lo menos el 40% del agua que se consume en el centro del país, pero que a la vez desestabiliza los ciclos hidrológicos y las demandas locales dentro de las cuencas vecinas, ¿no? Entonces, si nosotros no conservamos estas zonas de recarga, ¿no? Que se encuentran al sur de la Ciudad de México, pues también se verían afectadas pues otros centros urbanos, aunque no directamente la Ciudad de México. Vemos y analizamos que la principal crítica del agua en el centro de la Ciudad de México es que es un sistema no sustentable, ¿no? O sea, el hecho de traer a por lo menos 127 kilómetros el agua y traerla, bombearla por lo menos a 1 kilómetro de altitud, pues hace un sistema poco sustentable y que justamente nos invita a repensar en el contexto de cambio climático en cómo podría mejorar, ¿no? Bueno, aquí vemos justamente este déficit de agua dentro de algunas de las principales cuencas que abastecen a la Ciudad de México y también vemos proyecciones importantes que nos indican que no son fuentes garantizadas, ¿no? O sea, que son fuentes que también requieren un manejo y que requieren tener estos aprovechamientos, digamos, también no como algo que no se va a acabar nunca, ¿no? Entonces, haciendo un análisis de las ciudades que conforman esta megalópolis del centro del país, vemos que las principales fuentes de agua son subterráneas, justamente.
¿no? Entonces ahí justamente esta visión de sí, un mantenimiento del sistema Lerma-Cuchamala es muy importante para el centro del país, pero también cambiar el enfoque al mantenimiento y a garantizar el agua subterránea como una medida de adaptación al cambio climático importante, ¿no? A futuro. Vemos también un análisis importante sobre los usos, que principalmente es bueno, el 76% de esta agua que se aprovecha es para uso agrícola y justo de agua, bueno, aquí superficial y subterránea, dependiendo de la región. Este es un mapa de uso de suelo y vegetación. Aquí los principales, digamos, cambios que se ven en este periodo de 10 años son sobre todo agrícolas y de crecimiento urbano. Aquí lo que nos indica es justamente que hay cuencas que son casi totalmente agrícolas y otras cuencas que ven garantizados las fuentes de abasto en estas zonas de vegetación natural, que son los colores verdes, que o sea, deberían fortalecer estos instrumentos de manejo, gestión de riesgo, incluso que contemplen esta visión de cuenca en general, ¿no? Este mantenimiento de los sistemas naturales se ve reflejado directamente en la disponibilidad de acuíferos, ¿no? Y aquí vemos una disminución importante en estos 10 años de uso de suelo y vegetación. En cuanto a las variables climáticas, hicimos un análisis, bueno, con diferentes escenarios, con diferentes modelos. Aquí no me voy a concentrar mucho porque no hay mucho tiempo, pero dentro de las variables que se utilizaron fueron temperatura media y precipitación mensual. Y digamos aquí dentro de los principales resultados que se obtuvieron es que esto que decíamos al principio, ¿no? Que los periodos de precipitación van a ser muchísimo más intensos, ¿no? En este periodo de junio-agosto en el centro del país, y los periodos secos pues van a ser mucho más secos de lo que hemos visto, sumado a un incremento de temperatura para todos los meses y bueno, también un incremento en la precipitación en el mes más húmedo y un decremento en las precipitaciones en los meses más secos, ¿no? Y bueno, a continuación, la pregunta siguiente pues es cómo instrumentamos esto para los tomadores de decisiones y quiénes están involucrados en estos aspectos, ¿no? O sea, cómo hacemos llegar. Y para eso la doctora Paula nos va a presentar a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Voy a compartir pantalla, por favor, ténganme paciencia porque tengo dos monitores y siempre me pasa que no se ve el que quiero. Un segundo. Bueno, pues yo también les quiero agradecer por la invitación a este Foro Regional México-Brasil, también a todos los que están detrás de la organización y a la doctora María que comparte con nosotros hoy esta mañana su presentación muy interesante y pues ojalá que ahorita podamos discutir un poco más sobre estas temáticas. Y bueno, para no tomar más tiempo, quiero continuar con la presentación que Fabiola pues ya inició y bueno, es el mismo título. Y un poquito sobre esta urgencia de generar datos confiables y saber en dónde se van a poder utilizar y quién los va a utilizar, pues se han creado instituciones, podría decir ad hoc, que en la universidad, por ejemplo, se vinculan con el Plan de Desarrollo Institucional, que ayuda a este vínculo o esta vinculación de instituciones académicas con instituciones no académicas, ¿no? Puede ser de gobierno, organizaciones de la sociedad civil o incluso actores que estén interesados en alguna temática sobre sostenibilidad en particular. Y bueno, nosotros pertenecemos al Instituto de Ecología, a un departamento que también es un laboratorio nacional que tiene esta misión de promover las ciencias de la sostenibilidad, ¿no? Estas problemáticas de cambio climático y adaptación pues se incluyen dentro de estas ciencias y pues permite desarrollar de manera transdisciplinaria y de manera empujando la innovación como un motor, también el generar vínculos y desarrollos tecnológicos para poder ligar la ciencia
a la toma de decisiones y poder facilitar estas transiciones hacia la sostenibilidad dentro del país. Entonces, bueno, creo que es importante que estas instituciones crezcan y se nutran y se vinculen para poder atender a estas problemáticas y principalmente para atender estas problemáticas complejas, ¿no? En donde sabemos que tenemos un presente con estos problemas enredados y que si no tenemos un punto de intervención y en donde podemos colaborar, pues nuestros escenarios futuros no van a ser muy eh, prósperos, ¿no? Sino vamos a tener problemas agravados y pues realmente lo que queremos es transitar a eh, a estos futuros en donde haya un bienestar y una equidad en los territorios, ¿no? Y bueno, como lo presentó perfectamente la maestra Fabiola, pues nosotros nos estamos abocando al agua o a los sistemas hídricos dentro de la megalópolis, pero sabemos que estos se vinculan con otros sistemas como el alimentario, el energético, y pues para la toma de decisiones y ejecución de programas dentro de los territorios, pues tenemos que colaborar y generar de manera conjunta soluciones y políticas públicas, entre otras, muchas otras cosas, ¿no? Pero sabemos que estos sistemas no están solos, están interactuando de manera estrecha, ¿no? Con otras problemáticas y otros sistemas, como lo mencioné, y pues esto se ve más o menos así. Entonces, el involucramiento de actores de todos los sectores es fundamental para realmente abordar esta complejidad. Y para ello, lo que estamos impulsando es este mapeo de actores vinculados con el recurso agua para el manejo de la megalópolis y bueno, cómo están estas relaciones, ¿no? Principalmente para detonar estrategias de adaptación y política pública. Bueno, sabemos que en el territorio en México hay gran cantidad de personas que trabajan tomando estas decisiones, generando programas y políticas, y algunos de estos están identificados, pero además de, pues, de la movilidad natural de los sistemas, pues cada 6 años México tiene un recambio y esto modifica toda esta configuración y creo que estos mapeos son fundamentales para hacer uso de estas herramientas que estamos generando desde la academia para que se puedan implementar lo más rápido posible dentro de los territorios. Y bueno, también bajo esta premisa o esta palabra de colaboración que parece una cuestión sencilla, pero que si lo hemos intentado en la práctica realmente es algo bastante complicado, ¿no? Y tanto que muchos autores lo comentan como uno de los comportamientos interdisciplinarios más complejos, en donde uno tiene que buscar objetivos comunes, pues formas, ¿no? de pensamiento o epistemologías comunes que estén enfocadas a una causa particular, en donde tengamos una visión común y que podamos realmente trabajar de manera conjunta. Y muchas veces lo que terminamos haciendo es comunicando lo que hacemos o coordinándonos de alguna manera, a veces cooperando si se puede. Y realmente estos procesos de colaboración, pues son dentro de estos, por ejemplo, listados, pues los más complejos, ¿no? En las ciencias de la sostenibilidad se sabe y se aprecia mucho la colaboración como una forma en la que podemos realmente empujar hacia la sostenibilidad y hacia atender estos problemas perversos. Y bueno, no me voy a atender mucho en esto porque igual tenemos poco tiempo, pero bueno, en esta figura lo que estoy mostrando es estos procesos en los que podemos diseñar, codiseñar, coproducir entre tomadores de decisiones y los ambientes académicos a partir de diferentes etapas, pasos, ¿no? En donde tenemos que estar realmente trabajando de manera conjunta para pues poder coordinarnos y actuar de manera más atinada en los territorios. Y bueno, bien sabemos que se genera gran cantidad de información dentro de la academia, papers, reportes, este, pues mucho material que de pronto se queda, ¿no? De este lado. Y pues del otro lado tenemos a un montón de practicantes y tomadores de decisiones con la necesidad de esta información oportuna, robusta
y pues tenemos que generar estos puentes para que este conocimiento pues no se vaya a la basura, ¿no? Hay muchas todavía barreras de la colaboración y nosotros, ¿qué estamos haciendo para poder colaborar a esta gran escala y en territorios, como ya lo estamos viendo, megalopolitanos, manteniendo esta visión sistémica? O sea, realmente es un gran reto y lo que estamos proponiendo pues es utilizar el análisis de redes como una forma de mapeo de actores en donde pues nos podemos acercar de manera rápida e identificar y caracterizar cuáles son los actores sociales dentro de los territorios que están tomando decisiones, que están lanzando programas, que están implementando instrumentos relevantes vinculados con los temas, en este caso, de los recursos hídricos o vinculados al recurso hídrico, y los estamos clusterizando para poder visualizar dentro de esta megalópolis qué hacen y cómo lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, el método que utilizamos fue el análisis de redes, en donde se primero clusterizan, bueno, se identifican, se mapean dentro del territorio una serie de actores con un directorio tipo bola de nieve que nos permite ir incrementando este número de personas dentro del directorio y con esto, pues ya después de identificados, poder movilizar la participación. Y para ello, bueno, se creó, como les digo, este directorio en donde se identifican las funciones, las actividades que llevan a cabo relacionadas con los recursos hídricos y cómo se maneja este recurso a nivel megalopolitano. Empezamos con Ciudad de México y Estado de México e incluimos Tlaxcala. Es un trabajo que todavía está en proceso para poder ir adhiriendo los otros estados que conforman la megalópolis. Y bueno, creamos esta base de datos en donde hay instituciones que se relacionan dependiendo de estas funciones, identificando pues la coordinación de estos actores y cuáles son los puentes que nosotros podríamos definir a partir de su actuar. Ay, perdón. Hicimos una serie de cuestionarios, diseñamos una herramienta en línea en donde la plasmamos en un Google Form y en algunos casos entrevistamos a algunos actores que consideramos clave, que tienen roles particulares en donde realmente son como nodos, ¿no? O sea, personas clave que movilizan mucho en los territorios, que tienen gran conocimiento de otros actores que pueden ayudarnos a implementar eh, estrategias. Y bueno, una disculpa que aquí estén en español, esto era ya una imagen, ya no me da tiempo de traducirla, pero bueno, dentro de este acercamiento con actores nos enfocamos al monitoreo hidrológico y climático, a la provisión de agua, a la red hidráulica y mantenimiento, a las concesiones, a sistemas de alcantarillado y tratamiento de agua residual, infiltración y captación de agua pluvial, vegetación y áreas verdes, planeación estratégica y gestión de riesgo, elaboración de política pública, comunicación y difusión de cultura del agua. Y bueno, aquí es nada más un screen de cómo se veía la herramienta. Si un día la quieren consultar y son o trabajan dentro del tema del agua, pues por favor acérquense con nosotros, seguimos sumando actores. Y bueno, constaba de 3 secciones en donde teníamos pues los details, ahí como dice, el nombre, la descripción de las personas, su posición y la relación, dependiendo si era federal, estatal o municipal. Y bueno, todos estos aspectos que les mencioné previamente, pues igual son algunos screens de la herramienta en donde podemos ver pues más o menos cómo tenían que ir respondiendo cada una de las preguntas y bueno, esto nos ayudó a tener los resultados que voy a presentar lo más rápido que puedo. Bueno, al final obtuvimos una base de datos bastante amplia, tuvimos una participación del 85%, bastante alta. La verdad, nos da mucho gusto que la gente esté muy dispuesta a participar y pudimos, a partir de estos atributos que les presenté en hace 2 diapositivas, generar redes temáticas que son estas, vinculadas a la normatividad, planeación y prevención, operacionalización, adaptación y resiliencia, comunicación y difusión de la cultura del agua.
Con esto generamos estas redes que nos ayudan a ver qué personas trabajan en estas temáticas dentro de los territorios. Al principio solo obtuvimos las redes, aquí tenemos esta de planeación estratégica y gestión de riesgos, la de elaboración de política pública, monitoreo hidrológico y climático, comunicación y difusión de la cultura. Y pues lo que nos interesa, bueno, o sea, vemos estos nodos más grandes que digamos son las personas que a lo mejor tendríamos que acudir primero si queremos detonar alguna estrategia o algún plan o inclusive alguna cuestión de difusión de las propias herramientas que nosotros estamos diseñando. Pero también lo que nos importa mucho es saber dónde están estas personas en el territorio. Esta es la red de redes, digamos, la gran red de todo lo que pudimos captar dentro de estos tres estados, Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala, y pues sigue incrementando el número. Y bueno, aquí vemos los colores por tipos de actores, de alcaldías, eh, municipales, incluso obtuvimos algunos de organizaciones de la sociedad civil y otros. Y lo que estamos es territorializando, o sea, dónde están estos actores. Si quisiéramos trabajar en un estado en particular o en un municipio, pero bueno, algo que a nosotros nos ha parecido fundamental es mantener esta visión sistémica, como la maestra Fabiola lo presentó en sus primeras diapositivas. La Ciudad de México está, ¿no?, solicitando esta gran cantidad de agua y hay sistemas, ¿no?, que bombean de un estado a otro y cuáles son los más afectados. Entonces, la toma de decisiones, la creación de estrategias y medidas de adaptación, pues no es, bueno, puede venir o debería de venir desde el municipio, el estado, la federación, pero la conectividad y cómo se está moviendo el recurso hídrico es del sistema megalopolitano. Entonces, esto nos ayuda a visualizar dónde están estos actores y también empezarlos a conectar, porque algo que observamos es que realmente hay mucha fragmentación de programas y de información, incluso desconocimiento, ¿no? De qué es lo que se está implementando en un área y qué es lo que está sucediendo en otra, y creo que esto nos ayuda a convocar, ¿no?, a estos actores para poder diseñar mejor y mantener esta idea que esta es como la visión del proyecto completo, en donde pues nosotros solo presentamos una parte vinculada al sistema hídrico, pero visualiza los aspectos socioeconómicos, de emisiones y calidad del aire, el cambio de uso de suelo y bueno, otros muchos más pensando en esta multiescala, que se mantenga lo más integrado posible y pues también que tenga esta incidencia e impacto a partir de las herramientas que estamos generando de manera colectiva. Pues ya finalmente y como conclusión de toda esta charla, pues creemos que es necesario, ¿no?, cambiar nuestra relación o la relación que tenemos con el agua, ya que es un recurso finito y que pues es un recurso que entra en un ciclo que no está complementándose, ¿no? O sea, los recursos hídricos se están perdiendo, ¿no? Por esta aceleración, ¿no? Esta tasa acelerada de consumo. Sabemos que el acceso no es igual para todos, ¿no? Y entonces esto pues tiene que ser considerado en todas las medidas de adaptación que se generen pues considerar a todos los diferentes usuarios que podemos tener en este territorio tan grande y tan complejo. También tenemos pues huecos significativos de información, eso tenemos que considerarlo en cuanto a la calidad y cantidad de agua, o bueno, estas fuentes de información de calidad y cantidad, entonces pues siempre tener en cuenta estos déficits de información y bueno, los planes de adaptación también actualmente hace falta que incorporen un acercamiento más de cuenca, ¿no? Con cambio climático y que pues estas visiones más sistémicas nos ayuden realmente a avanzar hacia la sustentabilidad, ¿no? Y bueno, actualmente sabemos que la expansión urbana está ocurriendo de manera, em, pues está ocurriendo de manera estratégica y bueno, particularmente las zonas periurbanas son las que se quedan
pues más desprotegidas, ¿no? Entonces también tener en cuenta estas zonas. Y bueno, creo que eso sería todo. Les agradezco muchísimo por su tiempo y su atención y dejo de compartir. Muchísimas gracias, doctora Paola y maestra Fabiola. Creo que con ambas, al menos en mi caso, me queda como muy clara la intención y sobre todo la obligación desde el mundo académico y fuera del mundo académico también, de, digamos, poner en diálogo estas distintas problemáticas, estas distintas disciplinas, en su caso más desde la biología, la geografía, ¿no? Ahí creo que hay un link claro, sobre todo en términos de problemas del agua, de la dinámica, en términos de analizar como la dinámica de cambio climático y específicamente en el caso de ustedes del agua a escala de región, ¿no? Región urbana, megalópolis, como normalmente le vamos llamando de distintas formas, pero es un proceso, digamos, más o menos similar, y eso me parece bastante interesante, cosa que creo que también aplica bastante bien al momento de analizar justamente estos temas que tienen que ver con resiliencia, con adaptación al cambio climático. Creo que el tema del agua ahí entra bastante bien. Vemos como distintos casos que ahora estamos conociendo, no solamente en América Latina, vemos el caso ya de Valencia en la actualidad, ¿no? Pues de agua y todas las problemáticas que han habido al respecto, como temas urgentes en la agenda urbana, en la agenda territorial en materia de cambio climático. Y bueno, un poco para dar cabida a este diálogo que tendremos con ustedes, me gustaría abrir con algunas preguntas. Tenemos, de hecho, algunas preguntas aquí también, pero también tenemos preguntas de nuestro público, así que voy a ir incluyendo algunas de ellas de forma intercalada para que podamos ir dialogando. Y una de ellas, un poco para empezar, ustedes reflexionen al respecto y desde su experiencia sobre todo nos platiquen. Para ustedes, ¿cuáles son los principales retos y avances que identifican en materia de adaptación en cada caso de estudio presentado? Y, por ejemplo, relacionado con esto, ¿qué instrumentos de política pública han funcionado o podrían desarrollarse para implementar adecuadamente dichas estrategias de adaptación en el caso del sector agrícola, pero pensando también en otros casos, ¿no? Justamente de asentamientos humanos que creo que están dialogando ahí bastante bien, o sea, están ahí como presentes ambos, no tanto como entidades separadas, aunque lo vemos más en términos analíticos, en términos prácticos siempre estamos dialogando. Entonces, dejo estas primeras preguntas para abrir la discusión. No sé a quién de los dos grupos, de las tres participantes, les gustaría empezar respondiendo. Como você quer fazer, Laila? Cada um responde à Adelante. vontade, como quiser? Sí, sí, cada una va respondiendo un poco para ponernos como en diálogo y cada una va respondiendo desde su experiencia y de su expertise, sobre todo, a estas preguntas y estos planteamientos, doctora. A gente tem uma questão, assim, as medidas de adaptação não têm sido todas, no mundo, de forma geral, na sua maioria, na grande maioria, todas muito incrementais, né? Muito com efeitos adversos não prevenidos, né? Sem medidas de prevenção. E isso é uma preocupação, né? Que eu estava falando sobre a má adaptação. Então, assim, eu não sei se eu tenho exatamente casos de sucesso aqui para falar, mas ainda baseado nessa preocupação de uma certa ação descoordenada dentro das cidades, né, de ações que estão muito autônomas, né, pouco planejadas, eu diria que tem um instrumento muito importante, que é o instrumento do plano de adaptação nacional, né, para os países e o seu reflexo em planos de adaptação estaduais e principalmente municipais, já que a gente está falando de cidades, né? E esses planos de adaptação, que são instrumentos muito importantes na política de adaptação urbana, de enfrentamento da mudança climática, eles precisam ser planos que olhem a longo prazo e coordenem as ações, né, tenham metas claras e sejam processos contínuos, inclusivos e participativos. Isso é um desafio colossal, principalmente porque a gente está falando de sistemas urbanos
que têm determinadas complexidades, eles não se, os subsistemas urbanos, né? Água, drenagem, todo saneamento, infraestrutura de transporte, trabalho e habitação, né? Atividades urbanas, eles não se restringem aos limites administrativos. Então, quando a gente fala em cidades, precisa pensar o planejamento da adaptação, integrando cidades que estão coordenadas dentro de regiões. As cidades não estão isoladas, elas não estão isoladas das áreas rurais, elas não estão isoladas das áreas naturais, elas não estão isoladas das outras cidades. Em regiões metropolitanas isso é muito óbvio, né? essa interdependência, mas mesmo fora de regiões metropolitanas, as pequenas e médias cidades elas se articulam dentro do seu entorno, né? Com outras cidades em rede. Tem diversos arranjos possíveis no território nacional. Bom, então, assim, planos de adaptação, eles têm que ser extramuros da cidade. Isso é um primeiro desafio. O segundo desafio, precisam ser de longo prazo, precisam ser inclusivos e participativos, porque vocês não têm as populações participando desde a etapa de diagnóstico, a gente não tem ganhos, como, por exemplo, os ganhos de fazer com que as pessoas entendam os riscos a que elas estão submetidas, contribuam para o entendimento do problema que é sempre local específico, dentre outras características. E esses planos, eles precisam orientar os planos setoriais. Então, isso é um outro desafio. A gente normalmente tem, no Brasil, a gente tem o plano diretor, que é o plano máximo, né, de orientação da ocupação e desenvolvimento urbano, coordenando e ditando as regras gerais para os planos setoriais, de saneamento, transporte, etc., todos setoriais. Então, a gente tem uma dificuldade que é fazer com que o plano de adaptação, que é um plano que olha para 40 anos, 30 anos, né? Além de ser contínuo, ele seja superior hierarquicamente na estrutura legal ao plano diretor, que no caso do Brasil, isso acontece em alguns países da América Latina, mas não em todos, ele tem a importância da lei, né? Ele é uma lei, que se o prefeito, por exemplo, não cumprir, ele poderia, teoricamente, ir para a cadeia, o que não acontece. Os planos diretores eles costumam ser ignorados, mas ainda assim ele tem essa importância. Então, assim, e eles olham para 10 anos, então eu deveria ter essa estrutura de planejamento revisada, para eu ter o plano de 40 anos de adaptação, coordenando os planos municipais gerais, coordenando os planos setoriais. E essa hierarquia não acontece, os planos de adaptação acabam sendo paralelos, meio transversais, e a adaptação é trabalhada de forma como se fosse transversal, e ela não é transversal. E a outra questão é essa da governança que extrapola o nível municipal e que eu preciso implementar para eu ter as redes de cidades contempladas, né, incluindo as áreas rurais e naturais contempladas na estratégia de planejamento. E, por último, para o planejamento dentro da política de adaptação funcionar, eu precisaria de uma revisão, isso é quase no mundo inteiro, para incluir parâmetros adaptativos na legislação, no caso urbanística, que orienta o ator privado, o agente privado que vai construir na cidade. Essa revisão da legislação urbanística e edilícia, para que a gente construa de forma resiliente, ela é uma revisão que não custa caro, mas que precisa de prioridade, coisa que não é dada. Então, eu preciso de uma reestruturação do planejamento e da regulação urbanística para que eu tenha esses dois instrumentos funcionando dentro da política de adaptação. Isso é uma emergência quase, porque em nenhum lugar está funcionando adequadamente, até onde eu conheço, e claro, as coisas acontecem muito rápido, deve ter casos que eu não conheço e que são mais recentes. Mas, a princípio, quando eu fiz a pesquisa bastante aprofundada durante o 6º ciclo do IPCC, isso ainda não tinha nenhum caso exitoso de uma revisão regulatória e em termos de estrutura de planejamento que desse conta desses desafios. Perfecto, muchísimas gracias. Sobre todo también creo que coincido totalmente con usted en pensar justamente estos planes de adaptación, cambio climático, mitigación y demás, no únicamente desde los límites urbanos, ¿no? Porque pareciera que se termina la ciudad y terminan esos problemas o estos aspectos de adaptación, sino más bien pensar en una cuestión como más en dinámica territorial, en expansión,
y que dialoga justamente con estos espacios rurales, pero también los periurbanos, que justamente también nos hablaban la segunda exposición. Entonces me parece como excelente su respuesta, porque sobre todo da como en un punto focal que independientemente de si eres la experiencia brasileña o la experiencia mexicana, tenemos este problema constantemente de los límites, la cuestión administrativa de los límites político-administrativos que nos limitan en el diseño de estrategias como un poco más, una, digamos que fluyan de forma más fácilmente en esta temática. También tenemos justamente algunas preguntas para la doctora Maciel. Aquí está. Preguntaban, un poco de acuerdo a su investigación, ¿a qué exactamente se refieren con coproducir y qué implica coproducir en términos prácticos? Y una segunda duda al respecto de su exposición era si el esquema colaborativo y de coproducción que refieren lo han probado empíricamente y si más que trabajar con la idea de visión común, hay que reconocer las posturas opuestas y la dificultad de lograr consensos y qué es la base y qué es con la base del disenso, con lo que en realidad hay que construir modelos de interacción entre la ciencia y la política, un poco relacionado con la parte del tema del agua, ¿no? Y en esta visión megalopolitana. Sí, muchísimas gracias. Súper pregunta. La verdad es que mucho de estas palabras suenan como deseos, ¿no? De lo que deberíamos de hacer. Pero creo que también hay pocos esfuerzos en donde realmente hay un acercamiento intersectorial, interdisciplinar y ya brincándonos más allá, transdisciplinar, ¿no? El coproducir no significa que estemos de acuerdo. El coproducir es, digamos, vamos a tomar decisiones en donde haya el menor daño o donde todos la mayoría salgamos beneficiados. Realmente hay tantas posturas, como bien lo preguntan, y tantas formas de vida que ponernos de acuerdo todos, pues sería imposible. Pero cuando hablamos de colaboración y coproducción, dentro de esa misma palabra, pues están las incomodidades, ¿no? Donde pues no todo va a estar cubierto, no todo va a estar perfecto, pero eso no nos impide escucharnos y llevar a cabo programas, proyectos y políticas en donde realmente podamos abrazar a la mayoría de las visiones y que estemos al tanto de esas visiones y que a lo mejor en este punto no se pueda resolver, pero en un futuro haya un beneficio para un sector determinado, ¿no? Es algo difícil. De hecho, hay una rama de las ciencias de la sostenibilidad que se dedica a conflictos y justo tenía una diapositiva de eso, pero no me iba a dar tiempo. Es súper interesante, ¿no? Saber que somos diferentes, pero no por no pensar igual hay que excluir, ¿no? Entonces, creo que en la parte de la lo que sea, colaboración, coproducción, codiseño, es subir a la mayoría al tren y escucharnos, ¿no? Y creo que de esta manera se crearán políticas y programas mucho más robustos y mucho más inclusivos y pues equitativos que si lo hacemos desde el gabinete o se centraliza desde la federación. Súper bien, muchísimas gracias. Y justo estamos llegando ya a esta última parte de este evento, pero me gustaría saber si tienen algún comentario adicional, ustedes como ponentes, un poco también en el marco, rumbo a la COP29, en la que se discutirá la implementación de la agenda de pérdidas y daños. Un poco para manera de reflexión y cerrar, ¿cómo aseguramos que la agenda y el fondo de pérdidas y daños no resten importancia a los esfuerzos por reducir las vulnerabilidades climáticas y por aumentar las capacidades de adaptación a nivel nacional? En cada una de las experiencias, digamos, ¿no? Cada experiencia brasileña y experiencia de México. Para ustedes, ¿cuál sería los principales retos en esta pregunta, en este planteamiento? Eu acho até que eu... Tá, desculpa. Perdón, Pode seguir. Pode seguir, Fabiola. bueno, muy breve, nada más, y ya para cerrar, ¿verdad? Es como la idea final.
De acuerdo. Muchas gracias, doctora, por cederme la palabra. Justo, pues en este tema hay que reflexionar bien sobre la planeación, ¿no? O sea, me parece que este enfoque de pérdidas y daños es muy importante, pero no perder de vista justamente la planeación sistémica, como vemos en el recurso hídrico, que ya se ha dicho muchas veces que tiene límites, pues que van más allá de una ciudad o de varias ciudades, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos perder de vista, si es que solo nos enfocamos a pérdidas y daños, a nuevos retos que el cambio climático nos podría presentar, ¿no? Entonces hay que estar bien preparados de seguir fortaleciendo pues la adaptación, seguir fortaleciendo las capacidades adaptativas para justamente enfrentar como los nuevos retos que se nos van a ir presentando. Justamente tenemos amplia incertidumbre en saber qué es lo que podría ocurrir a futuro, pero si tenemos, digamos, altas capacidades adaptativas de sistemas naturales bien conservados, podríamos estar reduciendo algunos, ¿no? Varios de ellos y justamente fortaleciendo también estas capacidades institucionales, como era lo que presentábamos, y el conocimiento que hay sobre el tema, ¿no? O sea, simplemente seguir conversando sobre el tema, seguir fortaleciendo pues estas premisas teóricas, conceptuales, saber cómo hacia dónde nos dirigimos y plantear propuestas, me parece como pues grandes esfuerzos, ¿no? Que podrían seguir en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso agradezco mucho el espacio en este foro y agradezco mucho los minutos. Muchísimas gracias. Adelante, doctora María Fernanda, por favor. No sé si tenía algo más que comentar, ¿no? ¿No? Não, obrigada. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, doctora Paola. No sé si quisiera cerrar con algo más. Pues nada más, a lo mejor comentar que pues esta cuestión que también la tocó la doctora María Fernanda y Fabiola de esta visión sistémica y de verdad promover la colaboración interinstitucional, creo que podría ayudar muchísimo a identificar como estos huecos y en dónde se aplica y en dónde no aplica, ¿no? Este fondo de pérdidas y daños para realmente economizar o hacer muy efectivo estos esfuerzos para reducir las vulnerabilidades climáticas, ¿no? Entonces, pues nada, les agradecemos muchísimo la invitación, muchísimo a la doctora Fernanda por compartir este espacio y un trabajo súper interesante a la maestra Fabiola y pues a todos por esta organización de este foro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, enviamos sobre todo saludos desde la Ciudad de México a Brasil. Es un gusto siempre estar compartiendo digamos, estos dos grandes países, como las dos grandes también economías de América Latina, que están produciendo y sobre todo que también se enfrentan a retos, están produciendo académicamente, pero también esperamos, esa es la idea, lo ideal, que también estén compartiendo ideas de políticas para la cooperación, para el desarrollo y en este tema de sostenibilidad, de cambio climático, resiliencia, que creo que es un tema central que nos aqueja a todos. Entonces, les agradecemos muchísimo su participación en esta primera actividad del día de hoy. Y nada más para comentarles, a las 12 del día va a haber una siguiente actividad. Están cordialmente invitadas, invitados, invitades. Ya les compartimos el link. Y bueno, nada más para que tomen aquí un pequeño tiempo. Y a las 12 del día volvemos a iniciar con esta segunda sesión de ecosistemas y biodiversidad. Les esperamos. Y les agradecemos muchísimo su participación a nuestras ponentes y por supuesto también a nuestros asistentes del día de hoy. Muchísimas gracias a todos, todas, todes. Muito obrigada. Boa tarde para vocês aí. Obrigada Muchas, pelo convite, foi muito bom. muchas gracias. Muchas gracias.